Olá, tudo bem? Muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O presidente Lula vai retornar da Malásia com um troféu na bagagem, a fotografia que conseguiu tirar junto de Donald Trump. As fotos e sorrisos ao lado de quem eles chamavam até ontem de maior fascista do século XXI foram celebradas pelos petistas como uma vitória histórica. O governo Lula está convencido de que em poucos dias vai conseguir avançar na suspensão de boa parte das tarifas com base apenas na conversa. Trump, de fato, disse que é de interesse mútuo fazer acordos, mas repetiu que há condições que precisam ser atendidas. Não são condições comerciais, não envolvem facilitação para vender este ou aquele produto. São questões de respeito às leis, ao devido processo legal, o fim da perseguição judicial a adversários políticos, o fim da censura no Brasil. Sobre esta parte da tarifa, que é a mais pesada de 40%, não se avançou em nada. A Lei Magnitsky segue intacta e deve continuar assim por um tempo indeterminado, simplesmente porque a estratégia do governo segue sendo negacionista. Para debater e analisar nos detalhes a conversa de Trump e Lula e entender os próximos passos desta história, eu convido você a vir com a gente para a última análise, que tem aqui no estúdio a presença de Deltan Dallagnol e Guilherme Kilter. Tudo bem, Deltan? Bem-vindo. Gaitose, boa noite Marcília, boa noite nossos telespectadores, uma alegria ter vocês aqui conosco e é a sensação da noite, muito boas-vindas aqui ao Guilherme Kilter, que estava nos países nórdicos estudando educação como um bom representante do povo, vereador aqui de Curitiba, e lá, não sei se você sabe, Tosi, mas de lá que vem o desenho de Scooby-Doo. Aí, em homenagem ao Salsicha, ele veio com essa barbichinha aqui hoje. Isso. Embora ele nem saiba dessa geração Z o que é Scooby-Doo mais, né? Se você sabe o que é Scooby-Doo, vai contando aí e me diz se ele tá aparecendo ou não o Salsicha com essa barbichinha. Minha grande inspiração. Tudo bem, Tosi? Boa noite. Assim que a gente começa. Depois ele dá o troco, né? Não, tá guardado, eu vou lembrar. No telão com a gente, o André Marcília. Tudo bem, Marcília? Bem-vindo. Tudo bem, Tosi? Prazer estar aqui com vocês. Estive um pouco ausente, mas estou de volta. Prazer estar aqui com você, Tosi, Deltan, Salsicha, toda a audiência. E vamos que vamos. Olha, a cobertura da imprensa brasileira do encontro entre Lula e Trump foi predominantemente positiva. Houve portal que cravou tremenda vitória de Lula. Em relação aos aliados do presidente, então, foi um foguetório só. O senador Randolfo Rodrigues se desmanchou elogiando o charme de Lula. Veja só o que disse o senador Randolfo Rodrigues. Tem coisa que nem a inteligência artificial consegue prever, mas aconteceu. Lula e Trump lado a lado, eu te entendo, Trump, é difícil resistir ao carisma do nosso presidente. Foi com essa que saiu o senador Randolfo Rodrigues. Já outro senador petista, o Humberto Costa, procurou faturar inclusive num erro de tradução grosseiro de um veículo de imprensa. Está lá, ó. A extrema-direita achou... Vamos lá? Ali. A extrema-direita achou que o Brasil ficaria de joelhos. Enganou-se. Com Lula, a soberania nacional é inegociável. O diálogo venceu, o ódio perdeu, ponto final. E ali no detalhe, né, a manchete do veículo, Trump, 2 pontos, Bolsonaro não é assunto da nossa conta. Qual que é o problema? O problema é que o Trump disse que não era assunto da conta do jornalista que fez a pergunta. Não que não fosse assunto da conta dos americanos. E não é que acabou emplacando uma barriga que entra para a história, e ali até o contexto, né, adicionado pelos leitores diz assim, informação incorreta, a própria CNN Brasil reconheceu o erro na tradução da fala de Trump. Erros podem acontecer, mas agora puxar um erro para manchete e depois o senador vibrando em cima desse erro grosseiro, né, de tradução, começou complicado aí os festejos do foguetório em relação ao que foi a conversa do Lula com o Trump, não, Dallagnol? Com certeza, até porque o Trump, quando perguntado sobre o Bolsonaro, fez uma referência positiva ao presidente Bolsonaro, para depois, quando se insistiu na pergunta se Bolsonaro é esse objeto da conversa entre ele e Lula, ele disse, não é da tua conta, dizendo isso para o jornalista. Agora, a grande questão que fica é, Humberto Costa vai ser inserido no inquérito das fake news por Alexandre de Moraes? Olha, pessoal, eu estou recebendo aqui, uma breaking news aqui da produção, busca e apreensão em Humberto Costa, bloqueio de contas correntes, bloqueio de redes sociais, por ele espalhar desinformação em, quem diria, hein, Marcília?
Confirma essa pra gente que ele está sendo objeto de... Ele está sendo alvo do inquérito das fake news. É a primeira pessoa da esquerda que virou alvo do inquérito das fake news por espalhar desinformação. É o que a gente quer saber se vai acontecer. Com certeza eu espero amanhã acordar com essa manchete dizendo que Humberto Costa está inserido aí nesse inquérito para investigar. Afinal de contas, a justiça é cega, ela investiga todo mundo igualmente e é o mínimo que vai acontecer é isso amanhã cedo. Conta aí o que vocês acham para mim nos comentários. Marcília, errar, tudo bem, né? Mas agora faturar em cima do erro, querer ganhar likes e seguidores e divulgar esse erro de tradução como uma grande vitória, aí a vergonha é um pouco maior, né? Não só para o coitado do jornalista que, enfim, cometeu erro de inglês, mas para a linha editorial até, ou até para o senador, né? Celebrando alguma coisa que é uma notícia falsa ou uma notícia errada. Pois é, aliás, esse negócio, né, de tradução, sobretudo tradução simultânea, é difícil a beça de ser feito, né? A gente acha que é um negócio que é só saber inglês, mas não, é um troço difícil. Eu estava outro dia conversando com um jornalista de um veículo que, embora esteja aqui no Brasil, mas ele tem sede nos Estados Unidos, e ele estava um pouco contando, né, a dificuldade que é esse trabalho. A barriga de tradução é difícil, né? É uma novidade, o jornalismo come barriga na tradução. Mas enfim, a gente está acostumado a barrigadas, né, no Brasil, não só da imprensa, mas do STF, menos do ministro Dino, que obviamente não dá barrigada, porque senão ele processa a gente se a gente disser isso. Mas as desinformações decorrentes dessas barrigadas, elas dependem da intenção ou da má intenção dos políticos. Isso é muito ruim que os políticos, né, usem informações que não são verdadeiras, porque como você mencionou, bom, o veículo aí foi depois e se retratou. Bom, será que o Humberto Costa vai se retratar? Será que ele... É óbvio que não, né? E isso cria uma demonstração evidente, né, de que nós temos hoje dentro do Brasil uma certeza da esquerda, sobretudo, de que haverá impunidade se ela propagar desinformação, né? Nós estamos vendo, por exemplo, isso claramente naquele sobrinho da Dilma, né, o Pedro Rousseff, que chegou ao absurdo de dizer na semana passada, salvo engano, que o Lula acabou com a guerra em Gaza, e assim por diante, né? Nós temos visto aí também o Lula dizer que iria ser o mediador, né, na questão da Venezuela. Quer dizer, essas bobagens que são ditas têm uma função, aí sim, né, desinformativa. E o pior de tudo é que isso mostra, Tosi, que há uma intenção nessas desinformações propagadas pela esquerda ou por políticos de esquerda. A intenção deles não é de solucionar a questão tarifária, não é de solucionar a questão política, até porque eles não podem solucionar. Vamos dizer aqui a verdade, que o Lula não tem a moeda política com a qual o Trump quer negociar, ou o Rubio. Agora à tarde eu já vi o Lula dizendo que o Rubio não é adequado para negociar com ele. Quer dizer, ele quer escolher as pessoas com quem o outro lado... ele quer escolher as pessoas com quem negocia. Sendo que essa é uma prerrogativa, obviamente, de cada lado, né? Não dá. Imagina só, se o Lula quer escolher com quem negocia, imagina se do outro lado eles estão felizes com os negociadores que o Lula está escolhendo por aqui. Então, o Lula, o que ele quer é não negociar. O que o Lula quer é usar todas essas pautas para um palanque eleitoral para o ano que vem. Ele quer usar essas pautas para fazer espetáculo político. É disso que se trata. Ele não está nem aí para os resultados reais dessas reuniões. O que ele quer é capitalizar para as urnas do ano que vem. E, enfim, como no Brasil ninguém leva a sério a política, é bem capaz de que ele até consiga pelo menos alguns votos em cima disso. Pois é, agora eu proponho que a gente analise ponto a ponto os principais trechos da conversa, né, na entrevista coletiva do Trump e do Lula junto com os jornalistas lá na Malásia. Então, começando com já, vamos 7 minutos e pouco, vamos dividir em alguns blocos aqui. Vamos lá, no início do papo.
Mr. President, are you convinced, or were you convinced by the Brazilian government that the reasons you presented to impose tariffs on Brazil were not fair? No, I think everything's fair. Look, you know, we have economies, and I have a lot of respect for your president, as you know. A lot of respect for Brazil. So we'll see. We'll probably work out some deals. I'll leave these guys work them out, but I think we're going to work out some deals. We have to Mr. President, get certain things. Wait, who's that shouting? Who's shouting? Is that you? Don't shout. Não foi um dia bom para a imprensa, né? A moça estava fazendo uma pergunta muito entusiasmada ali. Por favor, não grite, né? Enfim, acontece também. Foi uma bagunçada ali, né? Eu assisti a cobertura da CNN e eles estavam falando. O serviço secreto só liberou os credenciados pela Casa Branca para participarem. O Lula, a comitiva brasileira brigou para que os jornalistas brasileiros entrassem e foi um tiro no pé, né? Depois foram os próprios jornalistas brasileiros que perguntaram sobre o Bolsonaro e o Lula ficou indignado. Como assim vocês estão perguntando isso? Mas essa primeira pergunta, Tosi, que o Trump respondeu já revela de cara a intenção dele. A intenção dele é negociar. Ele não está ali para fazer amizade, ele não está ali para elogiar o Lula, ele quer negócios, ele quer o bem dos Estados Unidos, ele quer trazer benefícios para o seu país, o lucro para o seu canto. Então, quando ele fala, não, eu acho que é razoável, a gente tem que chegar a um acordo, que acordo é esse? Um acordo que seja bom para nós. Ele claramente está barganhando, você coloca primeiro uma tarifa, você impõe primeiro uma sanção, aí você faz com que o Lula, que o Brasil, venha à mesa para negociar, e é isso que ele está fazendo. Vem aqui, vamos conversar. Então, essa reunião não passou disso. Mais uma etapa dessa ampla negociação que o Trump está promovendo com o Brasil, assim como ele está fazendo com diversos outros países, e ele repete sempre a mesma fórmula. Primeiro você impõe tarifas, você gera toda uma comoção, você gera todo um barulho, e aí depois eles vêm conversar até você coloca suas exigências e na maioria das vezes sai ganhando, porque é a maior potência do mundo que mais tem recursos. Agora, só voltando naquele ponto, no primeiro ponto que a gente estava comentando aqui do post do senador Humberto Costa, é bom lembrar que é graças ao Elon Musk que a gente tem a nota da comunidade ali que pode desmentir um pouco desse fato. Mas, infelizmente, esse erro da CNN ainda leva a gente a acreditar que, de fato, o Trump falou isso. Porque daí esse povo do PT vai lá e posta, Erika Hilton postou, Pedro Rousseff postou. Então, no fim do dia, vai ter gente, de fato, achando que o Trump falou que o Bolsonaro não é da nossa conta, quando o que ele quis dizer foi exatamente o oposto, que vai justamente na linha dessa primeira resposta. O Bolsonaro não é da conta de vocês, a gente vai conversar aqui na mesa de negociação. Da mesma forma que ele respondeu essa primeira pergunta. O que vai vir aqui, as razões das tarifas, é problema meu, é problema nosso. O Lula sempre batia nessa tecla, desde que chegou a primeira carta impondo as tarifas, o Lula falou, não, os assessores do Trump estão errados, esses números estão errados, a gente tem um grande déficit comercial, os Estados Unidos estão ganhando muito. Ele insistiu muito nessa tecla para ignorar o assunto do Bolsonaro. Era o grande objetivo dele, fazer passar batido essa questão do Bolsonaro e focar na balança comercial. E aí quando vem para a mesa, o Trump fala, não, os motivos estão certos, são esses mesmos, e agora a gente vai ter que negociar. A pergunta já inicial foi assim, o senhor foi convencido de que não é razoável o que o senhor colocou à mesa? Sim. Tudo é razoável. Não fui convencido, não, nada disso, foi a resposta dele. Bem, vamos a mais um trecho da conversa, da entrevista coletiva, e aí o Deltan comenta pra gente. Don't you? Who was, well, first of all, let me just say it's a great honor to be with the President of Brazil. It's a great country. It's a big, beautiful country. And I think they're doing well. I think they're doing very well from what I understand. And I think we should be able to make some pretty good deals for both countries, and I'm going to leave that a little bit to Jameson and Scott and Marco in different ways. Marco, less on the economic stuff. You could do it very well, but I don't think you'll have to. Distribuiu as tarefas, né, Deltan? Citou nominalmente o Marco Rubio, mas menos na parte econômica, não que não tivesse capacidade, ele falou, você poderia fazer bem, mas você tem outra missão aí para o Marco Rubio. Qual a missão? A primeira coisa que me chama a atenção nessa cena é como Donald Trump domina o palco. Ele domina a cena. Um exemplo desse domínio de cena é quando ele, ao invés de simplesmente responder a questão que a jornalista perguntou, ele fala, olha, não grite. Esse é o modo de você trazer a discussão do conteúdo para a forma, você desestabiliza a pessoa. E o próprio Trump tinha adotado táticas similares com presidentes de outros países. Com o presidente da África do Sul, com o presidente da Ucrânia,
quando ele desestabilizou as pessoas e humilhou publicamente. Então, o grande receio do Lula nessa reunião era ele ser humilhado publicamente por Donald Trump. Eu não sei quais foram as negociações de bastidores prévias à reunião, mas isso não aconteceu em relação ao Lula. Se teve alguma vitória para a esquerda comemorar, é uma vitória de não ter tido um malefício, de não ter tido uma humilhação por Donald Trump. O Donald Trump ali ele foi cortês com o Lula, talvez porque ele soubesse que existia toda essa preocupação em torno de como seria a reunião para Lula. Então ele foi cortês, ele foi protocolar, ele foi diplomático. Agora, Lula não saiu dessa reunião, a gente vai falar mais disso, com benefício. Ele não saiu com uma solução, ele saiu com vento, saiu com as mãos abanando. E já é a terceira reunião, o terceiro encontro. O primeiro encontro ali foi informal, foi de momento, na ONU, na antessala do microfone. O segundo encontro, segunda conversa foi por telefone e agora a gente está tendo a terceira conversa. E nada avança, e Brasília patina nessa história. E a terceira coisa que mais me chama a atenção nessa conversa, então a gente teve primeiro o domínio de palco por Trump. O segundo ponto, que Trump não humilhou Lula como se existia, que era um receio que existia, que poderia acontecer em relação ao Brasil. O terceiro ponto que chama a atenção é o modo como o Trump ele coloca as questões que vão ser tratadas pelos assessores e ele chama a atenção ali, mas não de modo muito enfático, para o Marco Rubio, dizendo, o Marco Rubio não vai tratar da questão econômica, não que não tenha competência para isso, diz Trump, mas vai tratar da questão política, ou seja, ele não simplesmente delega a questão para os assessores econômicos, especialmente ali o secretário do Tesouro, o Bessent, mas ele fala que existem questões políticas relevantes a serem tratadas, ao ele trazer o Marco Rubio ali para a mesa. Ao ele dizer, o Marco Rubio vai tratar não das questões econômicas, mas das questões políticas. Ou seja, ele diz, há questões políticas importantes. Na fala anterior que você trouxe aqui, Tosi, o Trump ele coloca que espero que nós possamos sair com boas notícias aqui. Acho que a gente consegue construir boas notícias. Ele está falando o quê? Da parte econômica. Mas ele não está desconsiderando todo o contexto político, todas as acusações que ele fez em relação à perseguição contra Bolsonaro, aos abusos de Alexandre de Moraes contra a liberdade de expressão em redes sociais e aos abusos de Alexandre de Moraes contra cidadãos americanos e empresas americanas. Isso ele deixou claro que vai estar na mesa de negociação. Então, eu acho que está longe de ser uma vitória para Lula, a não ser que você interprete vitória no sentido de que não houve uma humilhação. Ou seja, se você não tem um prejuízo maior do que o que você já tem, é uma vitória, é o que eles podem comemorar. A vitória da foto, né? O troféu, vieram com a foto, sorridentes para casa, como se isso bastasse. O buraco é bem mais embaixo do que só uma foto, né? Bem, vamos retomar agora mais um trecho. E nesse trecho tem a fala do Trump e já o Lula fazendo o seu primeiro à parte. But I think we'll have, I think we'll be able to do some pretty good deals. We've been speaking, and I think we'll end up having a very good relationship. We always have had a good relationship. I think it'll continue. Presidente Lula, o senhor ficou satisfeito com o encontro, presidente? Olha, eu acredito que, primeiro, a imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. I think the press will have good news after we end the Antes de meeting. começar a reunião, são só suposições. It's only O assumptions before we start the meeting. Brasil tem todo interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Brazil is highly interested to have an extraordinary mantemos há relationship with the 200 U.S. anos, não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. There's no reason for having any kind of conflict between O Brazil que and nós the temos U.S. certeza é que na hora que dois presidentes sentam numa mesa I believe that when two presidents e sit cada around the coloca table o seu ponto de vista, and each one raises their cada viewpoint, coloca os seus problemas, a And the tendência problems. natural é você encaminhar para chegar a um acordo. and then we can forward to reach a deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, And I am Eu convinced, and estava I said before I otimista. came here, eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos, sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados I was Unidos. very optimistic to, E pretendemos to manter. advance the relationship between Brazil Eu and não the sei se o US. presidente Trump vai ter tempo, mas eu tenho uma I don't know longa if pauta para President discutir com Trump os Estados will have Unidos. time, but I have an É uma agenda to pauta discuss with muito him. longa. Eu trouxe por escrito. I bought it in writing. Vou lhe passar a cópia da minha I'll give pauta you em a copy inglês.
of our agenda already in English. If we Para don't have saber time se o to, presidente quer discutir todos os assuntos. I don't know if we'll dele. have time to discuss all the issues here, so that's why I brought it in writing. Mas President Trump, you said yesterday that under the Bom, right conditions ok. you would reduce the tariffs on Vamos Brazil. analisar esse trecho da conversa e eu quero jogar para o Marcília. Ali, Marcília, eu tive cuidado de produzir as legendas ali, dei um trabalho hoje à tarde. Eu pensei, essa parte do Lula, será que eu legendo ou não? Deveria ter legendado, né, Marcília? Devia, porque afinal de contas, tudo que não está em português, a gente precisa ter legenda por um respeito aí aos nossos espectadores. Mas eu vou dizer uma coisa, Tosi, você sabe que eu fiquei pensando nesse trecho, me ocorreu agora, eu já tinha visto o trecho, mas nesse momento, assistindo novamente, uma coisa que me ocorreu é que assim, o Lula, durante toda a vida negocial dele, todas as vezes que ele teve algum tipo de êxito, ele sempre esteve num lugar de muito conforto, e até mesmo um conforto linguístico, vamos dizer assim. A dificuldade ali do Lula, né, é notória. Ele não apenas, claro, não fala a língua, isso é uma questão importante, porque não dá para ele brincar, não dá para ele falar do Corinthians, né? Não dá para ele comentar o jogo de futebol, porque nem o futebol eles têm o mesmo futebol, né? Então lá o soccer, né, que é o nosso futebol, não é necessariamente o futebol que os norte-americanos gostam ou jogam. Então há uma dificuldade clara naquilo que o Lula faz e isso ele sempre soube fazer de melhor, que é de criar uma coisa carismática pelo bastidor da conversa, não pelo assunto em si, né? Isso ele não consegue fazer com o Trump. E mais que isso, ele não consegue fazer por conta da língua, mas ele conseguia, por exemplo, fazer essa brincadeira, esse lance da brincadeira com o Obama. E ele não está conseguindo também fazer com o Trump. Então o gestual do Lula é claramente o gestual de quem está na defensiva, né? Até mesmo a postura você vê de um e outro, né? O Trump para frente e o Lula para trás. O Lula quase cai da cadeira, tão estatelado que ele estava ali no encosto da cadeira e pernas cruzadas e um gesto. Você pode ver que os dois não estão virados um para o outro, né? O Trump está ali virado para ele está virado para frente, está virado para as câmeras, para a imprensa. Ali no final ele tentou, né? Ele começou ousou, vamos dizer assim, falar direcionar-se diretamente ao Trump, mas não foi no sentido de brincar ou de falar, foi no sentido de, vou te entregar aqui em inglês, ainda teve essa, em inglês, só faltava ele entregar em português, até porque em português ninguém ia entender, até porque se foi ele que mesmo escreveu, nem que ele fosse em português, o Trump conseguiria entender, mesmo que o Trump falasse português. Então, tem uma questão ali muito travada, muito pouco hábil, né, muito pouco entrosada nessa discussão, e eu acho que isso é bem relevante. Mostra como o Brasil, pelo governo Lula, o governo brasileiro, né, ele está na defensiva, ele está se sentindo acuado. Eu acho que essa talvez seja a melhor palavra. Ele está se sentindo acuado ou se sentiu acuado durante essa reunião. E isso já diz tudo, né? Já diz que, na verdade, o Brasil sabe que essa não é uma reunião negocial, é uma reunião em que o Trump está botando o Brasil na parede e o governo brasileiro não tem o que fazer. Uma vez na parede, ele não tem o que entregar para os Estados Unidos. Então, vamos seguir mais um trechinho, porque durou 7, 8 minutos e nós vamos cobrir todo o trecho da entrevista coletiva ontem para rever esses pontos principais. Vamos lá. Mr. President, you said yesterday that under the right conditions, you would reduce the tariffs on Brazil. What are those conditions? We're dealing on it right now, and we'll be discussing it for a little while, and I think we'll probably come to a conclusion pretty quickly. We know each other. We know what each other wants. I think we'll come to a conclusion. I think we'll come to
a lot of conclusions this week. This has been a very big week. We concluded a war just now. We just had the official signing, and that was a great honor. That's actually why we came here. We had Cambodia and Thailand and really lots of others. We've done 8, and we're looking to do number 9, which would be Russia and Ukraine. So we've done a lot of work. Sob as condições certas, foi a pergunta, o senhor reduziria as tarifas do Brasil? É o que veremos, ele disse. É o que veremos. E pergunto para ele quais seriam as condições, né, certas. E aí o Trump, sabiamente, ele enrola. Ele traz a bola para o terreno dele. Primeiro ele diz, olha, nós sabemos o que cada um quer, o que cada um está buscando, e nós vamos buscar chegar a um acordo. Ele fica ali no abstrato. E a gente sabe o que eles já exigiram do Brasil. Exigiram não só medidas comerciais, mas especialmente políticas. Já houve manifestações de pessoas do primeiro escalão americano dizendo que essa tarifa, diferente das tarifas dos outros países, é uma tarifa que tem uma conotação política. Mas Trump não quis repetir isso ali. Qual é a minha avaliação, a minha interpretação disso? A minha interpretação é, os Estados Unidos eles não vão fazer concessões de nenhuma natureza em relação às sanções. Depois a gente pode voltar a isso e falar com mais calma. Os Estados Unidos vão fazer concessões no tocante a comércio autointeressadas e pontuais. Por que isso? Porque o Trump também está sob pressão nos Estados Unidos. O preço da carne aumentou, a inflação em relação à carne aumentou, o Brasil é um dos maiores fornecedores, os Estados Unidos têm interesse em baixar as tarifas em relação a determinados produtos, ou seja, é do interesse deles. Essa é a razão pela qual eu acredito que os Estados Unidos está na mesa com o Brasil agora. Mais ainda, aos Estados Unidos não interessa que o Brasil seja um adversário total, que rompa relações e que se alinhe com a China, com a Rússia, com o bloco anti-americano. Então, os Estados Unidos está mantendo também o Brasil ali numa distância relativamente segura, aquela máxima, né? Mantém os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto. E o Brasil é um adversário nas relações diplomáticas do Brasil, se alinha com a Hamas, se alinha com a Rússia, se alinha com a China. Então, o que o Trump está fazendo ali é manter uma certa proximidade, ele vai buscar estabelecer medidas e resultados que sejam vantajosos para os Estados Unidos economicamente, ainda que faça determinadas concessões, e não vai mexer de forma alguma, na minha leitura, na parte política. Agora vejam como ele domina o cenário. Aqui eu queria discordar um pouquinho de você, Marcília. O Trump ali, ele está absolutamente confortável, embora ele não pareça tanto. Quando você está um pouco mais para frente na cadeira, com essa postura, você mostra uma proatividade, você mostra um interesse, você mostra uma expressão de transparência, especialmente se você mostra as mãos, você mostra que você está interessado numa solução, que você está ativo naquela conversa, talvez até preocupado com o que está acontecendo. E Trump, depois de tirar do radar a questão da pergunta original, quais as condições, dizendo que isso vai ser tratado no segundo escalão, ele puxa para aquilo que interessa para ele. Quer falar que ele já obteve 8 acordos internacionais em relação a conflitos, está buscando o 9º acordo internacional que diz respeito à Rússia e Ucrânia, ou seja, ele traz a bola para aquilo que favorece ele gera fatos positivos e faz comentários positivos em relação à atuação dele internacional. E quando eu vejo o Lula para trás, descansado na cadeira, faço até que é uma postura absolutamente artificial. O Lula ele quis se colocar como alguém que é dono do jogo, alguém que tem autoridade, alguém que está extremamente tranquilo naquela posição, que eu acho que foi uma mensagem intencional e proposital, porque o que ele vivia era exatamente o contrário. Se vocês derem um Google aí, vocês vão achar preocupações dos diplomatas brasileiros, do setor de relações internacionais do Brasil, com que Lula não fosse humilhado por Donald Trump. Essa era a grande preocupação. Lula entrou nessa reunião tenso, ele não queria essa entrevista. Lula queria uma reunião de bastidor. Tanto que quando chega em Bolsonaro, ele fica desconfortável, pede para parar, ele fala que, de repente, olha, eu tenho horário, vamos encurtar essa entrevista aqui para a gente fazer a reunião e depois a gente fala com os jornalistas. Ele sabia que ele não ia falar com o jornalista coisa nenhuma, depois da reunião ele não falou com o jornalista coisa nenhuma. O que ele queria era, sim, cortar justamente o tempo com o jornalista, porque queria um momento de insegurança para ele, de exposição para ele. Era um momento ali que eles estavam nervosos em relação ao que ia acontecer diante da mídia, diante do mundo. Então, o Lula quis antecipar e abreviar. E disse para isso, a justificativa que ele usou é que ele tinha horário, que ele ia ter pouco tempo para a reunião. Gente, quando que o presidente brasileiro, em matéria de
taxação dos nossos produtos de exportação para o exterior, ele vai ter o tempo limitado para falar com a maior potência do mundo sobre isso, sobre o segundo maior comprador do Brasil. É claro que ele não tinha tempo limitado para conversar com os Estados Unidos. O que ele queria, sim, era limitar o tempo com os jornalistas, porque ele estava extremamente desconfortável naquela situação, embora ele quisesse passar uma impressão, uma mensagem de que ele era o dono do jogo, quando na verdade ele sabia quem era o verdadeiro dono do jogo e não tinha que se preocupar com postura nenhuma para mostrar isso, porque essa é a verdade e todo mundo sabe disso. É nesse próximo momento da conversa que a gente vai ver, entra o tema Jair Bolsonaro no diálogo entre os dois presidentes e aí o incômodo que a gente vai perceber. Só fiquem notando a reação do Lula quando o Trump dá a resposta dele. Please go ahead. What are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. Esse é o momento, né, em que a tradução ali depois gerou uma manchete, uma barrigada, como a gente diz no jornalismo, que a pessoa entendeu errado, né? It's none of your business, não é da sua conta, não tem nada a ver contigo, o jornalista, não que não fosse assunto dele. Só queria observar que você não traduziu o que o Lula falou ali. Você não viu o que o Lula falou? Ele falou assim, não é para isso que eu pago vocês aí, jornalistas. Não é para fazer esse tipo de pergunta que desconfortável. Eu briguei pra vocês entrarem e você me faz essa pergunta aí. Mas é nítido, assim, a diferença de posturas dos dois, né? Quando a jornalista joga o assunto do Bolsonaro na mesa, o Lula dá uma risadinha, desconcertado, quer tentar criar um ar cômico de piada, olha para o Trump vendo se ele reage, e todo o Trump, como a sua comitiva, o Marco Rubio, com uma seriedade impressionante. Eles não esboçam reação, eles falam, Bolsonaro é muito respeitado, tarará, 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 e mantém o mesmo tom. O Lula estava desesperado para que ele desse uma quebrada, fugisse, falasse, não vamos falar disso, qualquer coisa, qualquer escapatória, porque para ele ficou visivelmente desconfortável. E é até bom a gente ressaltar essa questão da barreira linguística. O Deltan mencionou muito bem que o Trump dominava o ambiente, mas não só pela postura dele, como pela língua dominante. O Lula estava em um ambiente completamente fora do seu habitual, estava na Ásia, na Malásia, em um ambiente internacional a língua mais falada é o inglês, todo mundo se comunica em inglês. Não é à toa que os jornalistas estavam fazendo a pergunta em inglês, então o Lula ele tinha um delay nas informações, então, por causa da tradução. Então ele ficava até defasado na reação dele. O Trump já estava reagindo quando ele estava ouvindo o final da pergunta. Então ele ficava meio sem saber como reagir. E essa barreira da língua também colocava ele em um patamar inferior ao do Trump, de como quem controlava as respostas, o tempo e tudo que estava acontecendo ali. Isso, naturalmente, para todo líder de uma nação que não fala o inglês, que é a língua falada internacionalmente, isso sempre vai ser uma barreira, sempre vai ser um problema. Agora, compara essa postura do Lula com o momento que ele teve com o presidente da Indonésia, que a gente analisou aqui também na semana passada. É outra pessoa. O presidente da Indonésia bateu palma para ele, não sei o quê, deram um título e fez graça, ele dá uma risada. Aqui, em vários momentos, ele tenta... você vê que todo momento ele está conferindo a reação do Trump, está olhando para o Trump, para a cara dele, tenta tirar uma risadinha. Não, vou te dar o documento em inglês, dá uma risadinha e vê se o Trump fala, o Trump fica sério. Então, nitidamente, a gente vê o Lula desconfortável e quando joga o assunto do Bolsonaro, aí que ele se perde. Fala, quase que ele interrompe. Ele só não interrompeu, eu acredito, de fato, porque ele não fala inglês. Ele não soube como se comportar. Mas, nitidamente, ele ficou muito desconfortável. Vamos avançar aqui. Desse próximo trecho, a conversa ganha contornos geopolíticos envolvendo a China e a situação da Venezuela. Business. Where about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and its privileged? No, I think we're going to do well with China. I think we're going to have a deal with China. We meet, as you know, in South Korea with President Xi. I think we're going to have a good deal with China, and they want to make a deal, and we want to make a deal. We've agreed to meet. We're going to meet then later in China, and we're going to meet in the U.S. in either Washington or at Mar-a-Lago, Palm Beach. So. Now, I think, a lot of these talks, when we meet, we've done a lot of discussions before we meet. We've done discussions with Brazil.
So I think we're going to end up having a good deal for both countries. I think with China that's going to happen, and we have other deals. You know, we have Japan, we have South Korea, we have a lot of meetings. But people seem to be very interested in China. I think we're going to have a very fair meeting with China. Yes. Can you lift some of the tariffs today on Brazil? Brazil is requesting. Yeah, we can do things fast. We move quickly. We're very nimble. We're very Does that nimble. mean suspending the tariffs? Do you plan to discuss the situation? Not you again, please. No. Is there a deadline, Mr. Go ahead, President? please. Yeah. Are you discussing your actions in Venezuela today? Is there anything you're asking the Brazilians? I don't think we're going to be discussing Venezuela. They're not involved with Venezuela. They're not doing what Venezuela does. You know, I would discuss, if they want to, I'll discuss it. But no, I don't think we're going to be discussing it. Está na pauta. E aí, Deltan? Ponto de tensão, né? Claramente ponto de tensão, Venezuela. Como o Trump ele quer tratar de outras questões prioritárias com o Brasil, ele deixa isso de lado porque sabe que a posição do Brasil é a posição contrária à de todo o Ocidente, à das democracias mundiais, que não reconheceram as eleições da Venezuela como justas, como corretas. Vamos lembrar o que o PT fez. O PT até hoje reconhece como justas, reconhece Maduro como presidente legítimo da Venezuela. E o Brasil ele custou muito a se alinhar com as democracias para não reconhecer esse governo da Venezuela como legítimo. Lula estende um tapete vermelho quando Maduro vem ao Brasil. Nós temos, então, um desalinhamento franco ali, mas o presidente norte-americano, Donald Trump, ele afirmou agora recentemente, com todas as letras, que a CIA, que os órgãos americanos, eles têm carta branca para eles agirem em relação a Maduro, para eles combaterem o narcotráfico, inclusive pela via terrestre, o que nas entrelinhas muitos analistas veem como uma possível autorização, inclusive para a invasão, para tratar o Maduro como um terrorista. Ele, como líder de cartel de narcotráfico que os Estados Unidos consideram ele ser, eles deram um passo à frente para chamar o narcotráfico de Estado Islâmico do Ocidente, ou seja, eles estão tratando o narcotráfico e Maduro e a liderança que ele tem sobre o crime organizado venezuelano, sobre o cartel de Los Soles, sobre aquela turma de Aragua também, sobre aqueles criminosos, eles estão tratando Maduro como um terrorista. E vamos lembrar o que os Estados Unidos fez em relação ao Osama Bin Laden. Ele mandou lá os Navy SEALs e eles eliminaram Osama Bin Laden. Então, hoje existe uma expectativa, existe um ar preso, uma respiração presa, vamos dizer assim, no mundo em relação ao que os Estados Unidos vão fazer com a Venezuela. Já houve o deslocamento de navios americanos, inclusive do maior porta-aviões dos Estados Unidos, uma máquina de guerra, a maior máquina de guerra do mundo está próxima à Venezuela, no mar, acompanhando a situação, não só atacando barcos que saiam da Venezuela com ordem de destruição, para transportar drogas, mas existe uma possibilidade de uma invasão aí iminente, de alguma operação especial na Venezuela. E, em razão disso, vão lembrar do contexto também do que aconteceu agora recente, Lula teve aquela frase, sobre a qual a gente vai conversar aqui no programa mais à frente, dizendo que os traficantes são vítimas dos usuários, né? Esse é o nível. E a gente vai falar de todos os absurdos, todos os aspectos do absurdo dessa frase. Essa frase tem vários tons de absurdo, e esse é o nível de cumplicidade e de proteção de Lula em relação a Maduro. Então, Venezuela é um ponto de atrito. Venezuela é um ponto de separação. E ali Trump sabiamente disse, não, acho que a gente não vai conversar de Venezuela, a gente vai sim conversar sobre as tarifas comerciais, sobre as outras questões, através aí do segundo escalão, e deixou a Venezuela de lado, porque seria certamente um grande ponto de atrito. Tosi. Pois é, depois até o presidente Lula disse que insistiu, colocou-se como mediador no conflito com a Venezuela, mas o fato é que o Trump respondeu ali, né, dizendo que, olha, não vamos falar da Venezuela, acredito que não vamos falar porque eles não estão envolvidos. Só faltou dizer assim, none of your business, né, não é nada de sua conta também, do Lula nesse caso. Mas agora, de novo, na conversa entre eles, o tema Jair Bolsonaro voltou a ser perguntado. A gente vai primeiro para o Marcílio, depois a gente vai ver quando trazem novamente à tona aí o personagem Jair Bolsonaro, Marcílio.
Não, só para a gente pra não perder, essa questão do envolvidos é curioso, né? Eles não estão envolvidos com a Venezuela, é um pouco ambíguo, né? Porque como assim envolvidos? Envolvidos com a questão Venezuela ou a gente está no meio? Porque realmente há possibilidade, segundo as notícias, de que nós estejamos realmente envolvidos com a Venezuela, né? Nós estamos aí diante de delações que ocorrerão nos próximos dias a respeito de altos comandantes, né, venezuelanos, como o Carvajal. E é possível que nós descobramos que o Brasil está envolvido sim, e que a Venezuela, que inclusive recebemos dinheiro aqui, dinheiro sujo, dinheiro do narcotráfico, etc. Então, esse envolvidos, eu não me atentei a como isso foi dito em inglês, mas não importa, em português eu acho que está bem dito, porque estamos envolvidos na questão, ou talvez estejamos mesmo envolvidos, talvez não estejamos envolvidos na questão, no debate sobre a Venezuela, mas talvez estejamos envolvidos na política interna venezuelana, inclusive com recebimento de recursos. Então vamos lá ao próximo trecho em que volta-se ao tema Jair Bolsonaro. Venezuela. Yeah, please, in the back. Mr. President, besides Bolsonaro, is there anything that Brazil can offer to improve relations with the U.S.? We're going to find out in probably 15 minutes. It'll go very quickly. They can offer a lot, and we can offer a lot. It's good, and it's good for both countries. Please. Mr. President. Marcília, volto para você aí, né? Trataram do Bolsonaro e o Trump aí disse que provavelmente, tudo bem, podemos conversar, isso a gente resolve em 15 minutos. Mas foi mais do que 15 minutos e não se resolveu, não se entrou no mérito, pelo menos como solução, né? Encontramos uma solução para o fim da perseguição ao Jair Bolsonaro, o fim da censura no país, os problemas judiciais no Brasil. Esse capítulo, pelo menos, ninguém trouxe à tona, os brasileiros que saíram falando, né? Aliás, daqui a pouco a gente vai ver, tem mais uma situação aí de um aparente fake news, viu? Porque o secretário do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a gente vai ver daqui a pouco a fala dele, ele disse assim, ó, acabou, agora a questão é puramente comercial, já não existe mais nada do que era político. Mas isso assim, afirmou e passou batido e segue o jogo, mas espera aí, foi uma baita de um facão, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, Marcília. Bom, ele disse que pode resolver em 15 minutos, tinha dito no vídeo anterior, salvo engano, que eles são muito ágeis, e de fato, quem quer negociar é realmente ágil, quem quer resolver a questão é ágil, quem não quer negociar é que precisa, como o próprio Lula disse, de 3 reuniões, ele quis 3 reuniões só para contar sobre o episódio Bolsonaro. Segundo, depois na entrevista sobre o encontro, disse isso o Lula. Então o Lula, ele quer 3 reuniões, ele quer não sei o quê, porque ele quer enrolar. O que o Lula quer mesmo é ficar passeando para lá e para cá com essa questão, para não precisar tomar uma decisão. É chamado procrastinação, né? O Lula, ele é, em relação a essa questão, um procrastinador. Repito, porque ele não tem a moeda política, que são as nossas liberdades, é disso que se trata, é isso que quer ser negociado. O Lula não tem essa moeda está nas mãos do STF. Essa moeda está nas mãos do Gilmar Mendes, está nas mãos do Alexandre de Moraes, e essas pessoas não estão nessa mesa de negociação, e o Lula não tem procuração dessas pessoas para negociar em nome delas, porque o Lula hoje é um serventuário, para usar uma palavra burocrática, do STF. Hoje o Lula ele é alguém que serve o governo, é alguém que é um subalterno do governo, do STF. Não deixa de ser do governo, mas do STF. O Lula hoje, portanto, não tem procuração porque ele é um empregado do STF. O STF hoje tem o governo Lula, o executivo, como um puxadinho dele. Então como é que o Lula vai negociar coisas que estão com o chefe dele, que é o STF? Não tem como. E não tem, portanto, a condição de negociar em 15 minutos. Isso me lembra muito quando quando eu advogava, já fiz audiências trabalhistas e tal, no início da minha carreira, e a gente ia lá, enfim, em nome
empresa e não sabia se podia fazer acordo ou não podia. E aí você tinha que, cada proposta que era feita, você tinha que ligar lá pro cara. Falhou a ligação ali do Marcília. Desculpa, Marcília. Você falou ligar pro cara e aí daí caiu a ligação, agora retoma. Caiu a ligação, eu ligava pro cara e falava, e aí, você topa negociar assim? O cara, não negocia por menos. Aí você ligava de novo, você topa negociar assado? É isso, o Lula, ele vai ter que ficar ligando pro Alexandre de Moraes. Ô, Moraes, a gente pode negociar aqui esse caso? Não pode. E aí, Moraes, eles ofereceram não sei o quê, pergunta pro Gilmar, fala pro Gilmar que parece que tá... Parece que o negócio é bom. Só se for assim. Então é óbvio que não dá para ser em 15 minutos uma negociação do Lula, porque ele não é o dono da bola. É isso, é simples assim. O Trump, eu acho só que, eu só não sei, não estou entendendo nessa história toda. É óbvio que o Trump já entendeu que o Lula não é o dono da bola. Eu só não sei por que o Trump está insistindo com o Lula. Por que o Trump não desistiu do Lula e não passou a falar, olha, eu vou negociar com quem manda no país? Ou seja, não é o Lula. É disso que se trata. Não sei por que essa jogada, essa movimentação de tabuleiro ainda não foi feita pelos Estados Unidos. Mas em algum momento vai ser. Isso, só nessa linha do Marcília, é óbvio que os Estados Unidos também têm interesses comerciais no Brasil que independem do STF, né? Então a questão da carne, todo o comércio brasileiro que vai para lá, que ficou caro, agora também os minerais preciosos, né? Então grafeno, nióbio, tudo isso, os Estados Unidos têm interesse. Não é à toa que o Bolsonaro estava negociando com o Musk na época sobre esses minérios raros que a gente tem na Amazônia, e o Trump nitidamente também se interessa por isso, e isso o Lula pode de fato oferecer. Essa questão do Bolsonaro já superou, ultrapassou o controle do Lula. De fato, ele criou um monstro lá no STF que ele não consegue mais controlar, que não tem focinheira, que você não coloca mais na coleira. Tá rolando e tá rolando. Eu acho que o Lula diz, não, o processo do Bolsonaro é independente, o judiciário é independente, mas o que ele queria de fato dizer é, eu já não controlo mais, eles estão em cima, estão perseguindo, eu já não tenho mais o que fazer. É claro que para o Lula é interessante que continue essa perseguição, que continue a prisão do Bolsonaro, que ele não dispute a eleição. Para ele é ótimo, ele não faz questão nenhuma de mudar essa situação ou de inverter o cenário. Agora, o Trump claramente vai continuar falando com o Lula, porque o Lula é o representante do Brasil e ele sim quer as melhores condições pro seu próprio país. No fim do dia, ele se interessa com o ganho político e eleitoral dele, Trump. Não importa que isso vai fazer o Lula ganhar mais popularidade, vai fazer o candidato de esquerda do Canadá ganhar força. No fim do dia, ele quer sair com um saldo positivo, como Estados Unidos da América, como a gestão do Donald Trump nos Estados Unidos. Por fim, vamos ver então essa última parte da conversa que foi interrompida por sugestão de Lula. Ele praticamente encerrou a entrevista coletiva. And it's good for both countries, please. Mr. President, you in Asia making all of these deals in China's backyard, what should they take away from the strong U.S. presence in this region? I don't think they should take away anything. I think we're going to have a good deal with China. I think we're going to make a deal. It's going to be great for China, great for us. I mean, we have a lot of things that are good for both. And we know pretty much, we've been dealing with China. We don't just meet in a vacuum. We've had a lot of discussions, Jameson, Scott, Howard, Marco, on different things. We've had a lot of discussions with China. We have with Brazil, too. We're not walking into the room like with no knowledge. We're walking in with great knowledge. And the meetings don't even have to take that long, frankly. We know pretty much where we are, and we know where they are. Mr. President, is the negotiation with Brazil political or... Eu queria sugerir que vocês fizessem a entrevista depois da reunião. I would like to suggest that the press would continue the interview after the meeting. Só fala com a gente depois da reunião? Depois da reunião, não sei se quer falar. Mas porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com vocês antes de fazer a entrevista. We'll waste time or lose time talking with the journalists. So we have a lot of se vocês tiverem paciência, vocês saberão o resultado da reunião. Se ficarem agoniados, vocês vão saber apenas suposições nossas. Esse é o dilema. Então eu sugiro que a gente comece a nossa reunião. They're not great questions today, I must say. It's sort of boring questions. But we'll see you later. Thank you.
Nisso o Trump teve razão. Eu senti falta de algumas perguntas. Faltou jornalistas jogarem o assunto do BRICS, por exemplo. Perguntar para o Trump, presidente, o Lula vem defendido uma nova moeda internacional, o que o senhor acha disso? Ia ser muito interessante ver a resposta do Trump sobre isso. Ou perguntar sobre os cidadãos americanos perseguidos pelo judiciário brasileiro, perguntar sobre cerceamentos da liberdade de expressão das empresas americanas, como o X, a Meta e diversas outras pelo judiciário, ou até mesmo colocar na mesa, por que não, a primeira carta que o Trump enviou aqui para o Brasil sobre as tarifas, falando do Bolsonaro, todas as justificativas, relembrando isso, falando, presidente, o que se mantém de lá para cá? Eu acho que o Trump, com essa reação dele, a gente consegue controlar as nossas ações. As reações é muito difícil a gente controlar, né? O doutor algumas vezes falou isso. Falou, cara, pelas reações você consegue perceber o que... E o Trump, nessa reação, falou, olha, gente, vocês não levantaram a bola para eu cortar. As perguntas de vocês poderiam ter me dado o corte, vocês não deram. Então, eu acho que o Trump queria a imprensa lá, os Estados Unidos, a comitiva americana, fez questão que a imprensa estivesse presente. O Lula... claramente não queria a presença da imprensa, porque tinha esse medo de constrangimento, esse medo de acontecer algo que não aconteceu de fato, mas o interesse do Trump era justamente esse. Por isso que ele queria fazer na Casa Branca, levar lá com bastante tempo, ter a TVzinha lá para mostrar vídeo se ele quisesse, no ambiente que ele claramente domina e se sente mais confortável. Então, eu senti que de fato faltou umas perguntas muito boas que a imprensa poderia ter feito e não cumpriu tanto seu papel. Sabe qual foi a maior ironia desse trecho? A maior ironia é o fato de que o Lula fala assim, olha, vocês estão ansiosos, vocês querem saber tudo agora, é só esperar que a gente fala depois. Mas espera aí, quem marcou essa entrevista coletiva não foi a imprensa. A imprensa não manda na agenda do Lula e não manda na agenda do Donald Trump. Quem marcou essa agenda foi provavelmente os Estados Unidos, marcaram essa agenda, convidaram o Brasil e os presidentes foram lá porque quiseram. Ninguém obrigou o Lula a estar lá. Ninguém obrigou o Lula. Ele agiu como se a imprensa estivesse atropelando o tempo deles, mas não. Na verdade, a iniciativa foi do outro lado. Só que Lula começou a ficar desconfortável e para Lula interessava abreviar isso. E aí a gente viu aquilo que eu tinha falado antes, aquela desculpinha, eu não sei se vai ter tempo, a gente fala depois com vocês. Não teve fala depois e ele conseguiu o que ele queria, que era interromper esse momento. Mas eu queria fazer um último comentário sobre essa reunião, que é a seguinte questão que fica. Isso vai levar à derrubada das sanções contra Alexandre de Moraes e a esposa dele? Isso vai levar à derrubada das sanções que existem contra os 8 ministros do STF? Vai levar à derrubada das sanções que existem contra o Lewandowski, contra o ministro da Saúde de Lula, o Padilha, contra o Bessias, que é sancionado, contra o Agil Messias, contra o ex-presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, todos sancionados, e preste atenção nisso. Os 2 candidatos à vaga no STF, o Messias e o Pacheco, são sancionados pelos Estados Unidos como violadores de direitos humanos. Olha o nível do nosso STF para onde a gente está caminhando. Mas essa conversa pode levar à derrubada dessas sanções? A resposta é clara, não existe nada, nem um fiapo de evidência que aponte nessa direção. Pensa comigo o seguinte, para os Estados Unidos, retirar sanções aplicadas contra o Brasil por violações de direitos humanos seria 2 coisas. Seria, primeiro, reconhecer um erro, que já seria muito ruim para os Estados Unidos, mas seria humilhante, porque mostraria a ineficácia, a perda de poder, a incapacidade, a inefetividade dessas sanções para alcançar os seus objetivos. Ou seja, não dobrar o Brasil e der um passo atrás. Para os Estados Unidos seria mostrar fraqueza, além de reconhecer um erro, porque essas sanções foram aplicadas diante do reconhecimento de graves violações de direitos humanos. Então, eu não vejo nada no cenário acontecendo. E um spoiler, matéria jornalística, que agora é recente, mostrou que o próprio governo, ou seja, os interlocutores junto ao Donald Trump do próprio governo brasileiro, nem acreditam que isso possa vir a acontecer. Eles nutrem uma expectativa, um sonho de que essas sanções possam ser revertidas num próximo governo americano. Isso se não for, de novo, é claro, Donald Trump ou então, pior, Marco Rubio. Até porque, né, Deltan, ficou escrito na manifestação do Trump, quando enviou aquela carta ao governo brasileiro, dizendo que 10% das tarifas eram por razões comerciais e 40% tinha a ver com a perseguição judicial, com a censura, com toda a violação dos direitos humanos no Brasil.
Ou seja, ele simplesmente voltar atrás porque o charme do Lula o conquistou, porque ofereceram algumas cotas de exportação ou terras raras para os Estados Unidos, seria desmoralizante para um instrumento de pressão americano que é utilizado internacionalmente, né? Então, realmente, não há como imaginar que essas coisas se misturem. E o Trump, na fala dele na entrevista, deixou bem claro, né? O Marco Rubio tratando de outros aspectos com a China e com o Brasil, são os aspectos para nós relacionados aos 40%, e os outros secretários tratando dos 10% do comércio. Está amarrado isso, e se o Trump passar por cima, digamos assim, fazer de conta que não, deixa para lá, seria desmoralizante como instrumento de pressão do Estado americano. Sim, a gente pode ter, só para finalizar aqui, a minha participação aqui, a gente pode ter o nosso momento aqui, Scooby-Doo. Aquele momento em que tudo se revela em homenagem ao Salsicha, que depois você conta aí pra gente o que você acha, tá, Marcília? Mas a gente pode ter o nosso momento Scooby-Doo, que tudo vem à tona, né? No desenho do Scooby-Doo sempre tinha aquele momento no final que a trama se desenvolvia e que você tirava a máscara de quem que era o real bandido, de quem que era o real criminoso, que é descoberto lá no final do episódio. E qual que é o momento Scooby-Doo disso? O momento Scooby-Doo disso o Trump não está fazendo isso por amor ao Brasil, por amor a Lula, por química Lula. Não, o Trump está fazendo isso porque interessa para os Estados Unidos e, na medida que interessa para os Estados Unidos, afastar o Brasil da Rússia, China, Irã, desse eixo anti-americano, manter o Brasil relativamente próximo, em adversário relativamente próximo, para não estar avançando questões como moeda dos BRICS, etc., e tratar de questões comerciais que interessam para os Estados Unidos, como a queda do preço da carne, ou seja, avanços pontuais em questões comerciais. Não vão fazer naquilo que não interessa. Esse é o momento Scooby-Doo, a gente tem que entender. Trump está ali por interesse americano e não por um favor ao presidente Lula. Marcília, você ocorreu alguma coisa ali que te passou na cabeça que você quer compartilhar com a gente, né? Se for não, eu tô aqui um pouco... Vai ficar sério. Agora vem. Eu vou até colocar para enxergar melhor vocês. Eu até diria que esse momento Scooby-Doo, poderíamos ter um quadro, né, num programa, o momento Scooby-Doo, e o Kilter poderia apresentar um ponto revelador e algo assim, né? Sobre essa parte Scooby-Doo da conversa, né, as revelações, a parte que caiu a máscara, eu vejo o seguinte, o governo Lula, ele tem a sua máscara, ele acredita que essa máscara ela não vai cair porque está dando certo essa abordagem que ele tem feito de combate, ora diz que está combatendo o imperialismo, ora senta com Trump e... Acho que eu travei. Travou ou voltou? Caí. Rapidamente. Eu dizia o seguinte, que ora ele vai para o palanque e diz que está combatendo o imperialismo yankee, norte-americano, ora senta com Trump e diz que a química é muito boa e que os países têm muito a negociar. Ora ele diz, como hoje disse, que o Rubio não é uma pessoa adequada, ora manda o Vieira ir lá falar com o Rubio. Então assim, essa sinalização dupla, me parece que é um jogo que o Lula tem feito, né? E que de alguma forma o Trump está aceitando, né? Eu realmente não entendo muito por que o Trump não está sendo mais duro nas demonstrações públicas a respeito dessas demonstrações ambíguas, dessa sinalização ambígua do governo Lula. A gente sabe aqui no Brasil que a imprensa jamais vai criticar o Lula, né, ou pelo menos a grande imprensa não vai criticar o Lula, chamada imprensa tradicional, né, porque lhe interessa não fazer essa crítica. Mas o ponto aqui é até quando, né? Nós temos um longo caminho pela frente, ainda que haja uma intenção eleitoreira por parte do Lula, até quando? Até quando ele vai resistir a isso? Até quando ele acha que nós vamos deixar de perceber que o interesse é apenas eleitoreiro? Quando que a população vai se cansar disso? Então, essa máscara, né, me parece que há muitas máscaras ainda a cair por parte aqui do governo brasileiro em relação à postura e conduta deles
daqueles governantes brasileiros em relação a esse assunto. Eu espero que nós estejamos atentos a isso, nós enquanto população e nós enquanto imprensa também, porque a chamada grande imprensa não pode torcer o tempo inteiro. Até jornalista esportivo, né, quando o time dele vai muito, mas muito mal e começa a jogar bola contra, começa a fazer gol contra, até o jornalista que torce para o time, o jornalista esportivo, consegue ser crítico. Então, os nossos precisarão em algum momento, por mais que torçam para o Lula, em algum momento se tornar críticos dessa postura que, obviamente, é um andar para o lado. Não há nenhuma solução possível enquanto essa for a postura. Aí é esperar demais, o Marcília, da grande mídia. Não dá, é só quando parar de cair o Pix. O jeito certo era ter colocado um jornalista da Gazeta do Povo lá para fazer as perguntas certas pro Trump que faltou. Acho isso que precisava. Aí sim, eu vi no Marcília, assim, eu fico até pensando assim, quem que o Marcília se encaixaria ali na série Scooby-Doo. Uma hora eu achei que era a Vilma, por causa do óculos. Sabe aquela personagem do Scooby-Doo que usa óculos? Nossa, a Vilma é sacanagem. Não, mas calma. Mas é uma mistura com a Daphne, que é aquela bonitona, em razão da elegância dele. Ixi. Piorou, foi ajudar, piorou. Tosi, isso aí dá assédio moral lá no compliance da empresa, hein? Daqui a pouco, viu, Marcília? Daqui a pouco tem que falar assim, vamos chamar os nossos comerciais porque estão fazendo gol. Pronto, virou... Ok, vamos lá. Você lembra quando morreu, não lembro que personagem, aquele cara lá da Globo News, como é que chama? Foi imitar o Chauaca lá, como chama aquele cara lá? Vocês lembram? Virou um meme. Jorge Pontual. Jorge Pontual. Exatamente. Lembram-se disso? Alguém soprou aqui só. Não, eu vou recuperar os fatos aqui, já volto. Obrigado, Vilma. Olha, hoje teve uma entrevista coletiva, daí só do Lula. Né? Ele estava numa outra vibe, numa outra pegada, né? Nessa entrevista de hoje, ele acabou resumindo qual é o mantra que ele e os assessores pretendem repetir para Trump, que é rei morto, rei posto, ou seja, esquece o Bolsonaro. O Bolsonaro é página virada. E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Já que estamos falando, né, do Scooby-Doo, dessas séries de TV, sempre tinha um fantasma, né, no Scooby-Doo assombrando esse pessoal. Então o Lula está assombrado pelo fantasma do Bolsonaro, por mais que eles queiram já sepultar, né, deixar o Bolsonaro no passado, o fato que, mesmo preso, o presidente tem muita influência sobre grande parte do eleitorado brasileiro. Né? O Bolsonaro repetia isso algumas vezes, né? Antes de censurarem, calarem ele completamente, esse é o absurdo que o Alexandre de Moraes fez, ele diversas vezes falava, eu não estou morto, eu ainda estou aqui, eu sou candidato, eu ainda tenho influência, ainda tenho voz, eu estou aqui. E o Lula faz questão de falar o contrário. Não, rei morto, rei posto, já acabou. Bolsonaro ficou no passado. E é curioso, né? Porque ele fala, não, eu só preciso de 3 reuniões com o Trump. 3! Não dá uma reunião, não dá. O que você precisa de 3 reuniões? Não resolve? Por que o problema... foi esse o grande saldo dessa reunião, né? A primeira grande conquista foi que o Lula não foi completamente humilhado pelo Trump. A segunda grande conquista é que eles marcaram outra reunião. Então fica a grande definição da reunião é que se marcou outra reunião. Agora, resta saber até quando que eles vão aguentar isso. Os americanos costumam ser bem objetivos. Eles não gostam de tanta reunião assim, não. Então, se o Lula não trouxer nada novo para a mesa, eu acho que não vai dar bom para ele, não. E essa foi a segunda reunião, né? Houve aquela primeira na ONU, agora uma segunda, então a próxima... Já teve o telefonema também? O telefonema também. Agora, veja só, aquela parte... Mas reunião, pro Lula é reunião, é assim, é pessoal. O Trump sempre faz questão de lembrar que aquele encontro na ONU, eu acho que nem o Lula estava esperando, né? Porque o Trump fala, não, foi um encontro muito rápido e tal, gostei dele, conheci, e aí ele sempre volta a falar do teleprompter, que não funcionou, enfim. Mas acho que ali foi o Trump puxando ele para perto, vem cá, vamos conversar. E aí teve a primeira conversa. Agora, viu, Deltan, você falou de incluir as pessoas no inquérito das fake news, veja se esse camarada agora não deveria ser incluído. Veja só.
Se for depender da narrativa de alguns integrantes da comitiva brasileira, o assunto Jair Bolsonaro, 8 de janeiro, perseguição judicial, censura, tudo isso está superado. Foi o que disse na entrevista coletiva hoje ao lado do presidente Lula, o secretário executivo do Ministério da Indústria e Comércio, o Márcio Rosa. Segundo ele, esses fatores políticos que tinham sido colocados como condicionantes por Trump para suspender as tarifas, os 40%, agora estão fora da jogada. E não há, em nenhum momento, a discussão de setores, porque o Brasil impõe, o Brasil solicita que haja a reversão da decisão política tomada. Os aspectos políticos que poderiam existir já não estão mais, não está mais na mesa aquilo que nunca poderia ter estado mesmo, né? Como o senhor bem colocou sempre. Graças a essa posição, nós hoje fazemos uma discussão de um acordo comercial e não com outras naturezas que não sejam comerciais. Acho que é isso o relato. Não sei porque o estranhamento faz sentido. Ele é o Márcio Rosa, ele está pintando um mundo cor-de-rosa, né? O mundo que não existe. Hoje eu estou poético, hein, Marcília? Hoje eu estou roubando a tua função aqui. O Márcio Rosa... Não, hoje você tá horrível. Piadas, tiozão. Horrível. Hoje, nem você para me salvar e me ajudar, Marcília. É que depois você chamou ele de Vilma. Mas eu fiquei até preocupado. Não, eu vou te falar que melhorou, porque uma hora o Tosi falou assim, olha, e vou te mostrar o personagem que deve ser incluído no inquérito de fake news, apontou, estava o Marcília aqui do lado, aqui. Aí eu olhei, cara, rapaz, o que será que o Marcília falou? Olha, eu achei que o doutor estava com saudade, fiquei uns dias fora, eu chego e eu achei que ia ser recebido com bolo de cenoura e cafezinho, olha aí, ó. Sem participar, me tratando desse jeito. Mas olha, Marcília, viu? A gente está aqui debatendo como é que foi a conversa, o que disse o Trump, o que disse o Lula, todo o contexto. E o tal do Márcio Rosa já tinha coisa resolvida. Por que estamos conversando? Ele disse que não existe mais impedimento político. Isso é carta fora do baralho. Tudo agora é nas tratativas comerciais. Bomba, 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 não é? Deveria ser manchete. É uma fake news, ou ele é incluído no inquérito das fake news, ou deveria ser manchete nos jornais, que o problema se resolveu. Esse é o lado que a gente tem falado, né? A gente viu agora a mensagem do Humberto Costa, a gente tem essas divulgações, a gente tem o Lula dizendo que a química é incrível, a gente tem quer dizer, esse tipo de produção de conteúdo que tem a ver com aquela política eleitoreira e não com uma política de Estado. Me parece muito claro que nós estamos diante disso. O Lula não está fazendo política de Estado. Ele está fazendo política de campanha. E isso é muito sério, porque, em primeiro lugar, ele está jogando com um assunto que é essencial para diversos setores brasileiros. Primeiro, para a questão jurídica, para as nossas liberdades, mas, em segundo plano, de forma indireta, para setores econômicos do Brasil. Ele está usando esses setores todos, ou essas situações todas, para brincar, para fazer disso um palanque, né? E isso me parece sério. Um cara não... E isso é ilícito, inclusive, porque isso é propaganda antecipada. Né? Não é nada, isso tornou aí boa parte da direita inelegível, e etc, quando foi caçada. Eu vejo, no mínimo, com uma imprudência incrível e me espanta a quantidade de gente envolvida nisso. Então a gente vê políticos que estão na ativa, políticos que não estão na ativa, a gente vê o Mauro Vieira, que deveria estar ali representando a diplomacia brasileira, que deveria estar representando esse órgão que é um órgão de Estado, que é o Itamaraty, e a gente vê essas pessoas todas simplesmente ali envolvidas em fazer política eleitoreira para o Lula se candidatar ano que vem. O Brasil, isso para mim é um sintoma do quanto o Brasil está cooptado. As instituições brasileiras estão completamente cooptadas por uma política de governo, por uma política petista, de esquerda, né? As nossas instituições, eu nunca vi elas envolvidas dessa maneira como estão. A gente fala aqui do STF toda hora, né? O STF está cooptado, o STF não sei o que, o STF não sei o que lá, mas se você olhar para o governo, para o executivo, para as instituições que cercam o executivo, também. É claro que é um negócio até engraçado ou curioso, a gente vê um
ministro, a gente vê um governante falar bobagem ou desinformar, a gente vê toda hora, né, tem políticos de esquerda dando fake news, e a gente fala, olha só, se fosse a direita e tal, a gente comenta assim, mas veja, tem um troço orquestrado aqui. Isso é assustador. Tem uma orquestração de pessoas que estão em cargos dentro de instituições de Estado hoje fazendo política eleitoreira para o Lula em cima de uma questão que está afetando diversos setores do Brasil, econômicos e políticos, de judiciais, etc, etc. Isso mostra como nós jogamos realmente, esse governo jogou fora as instituições, em nome de preservá-las, né, jogou por completo fora. Olha, outro assunto que também envolve a geopolítica da América do Sul e os interesses dos Estados Unidos e da China, veja só. O presidente argentino Javier Milei surpreendeu as pesquisas de opinião e a imprensa e alcançou uma vitória expressiva sobre a esquerda peronista nas eleições legislativas. O resultado dá uma base muito mais robusta para o Milei prosseguir com as reformas de modernização do Estado argentino. O que dizer dessa vitória eleitoral do Milei e da mãozinha que ele recebeu do Donald Trump, né? E como isso mexeu com a motivação dos argentinos e demonstra também um interesse muito grande do Trump na geopolítica da América do Sul, né? Ele não quer perder a Argentina, assim como não quer perder o Brasil, né? No sentido de que está tentando construir um novo relacionamento com o continente que estava muito entregue aos esquerdistas. Deltan. Então, a gente vai deixar de falar agora do senhor Cor-de-Rosa para falar da Casa Rosada, né? Olha só. E o moral, eu achei até que o Marcelo deu muito moral para o senhor Cor-de-Rosa lá. Não, vamos expulsar o Deltan do programa, Tosi, por favor. Não, porque hoje comeu doce, sei lá, aconteceu. Em minha defesa aqui, ó, teve gente que gosta aqui, ó. Gente falando além de trazerem notícias, vocês nos fazem rir. A gente tem que ser bom-humorado nesse Brasil de hoje. Quando eu ouço o Lula falar que rei morto, rei posto para Bolsonaro, a primeira lição da política é, se você tem que falar que você é poderoso, é porque você não é poderoso. Se o Lula tem que falar, se sente obrigado a falar rei morto, rei posto em relação ao Bolsonaro, essa é a prova justamente que não é rei morto, rei posto. Mas vamos para a Casa Rosada, vamos falar de Argentina. Essa vitória, Tosi, ela foi essencial para a Argentina. O Trump, ele vê a Argentina como um modelo para a América do Sul, como um país liderado pela direita, e ele quer multiplicar isso para o resto da América do Sul. Quer que seja um exemplo, não só de bom relacionamento com os Estados Unidos, não só de bom relacionamento com a democracia, com o Estado de Direito, mas com o espírito dos Estados Unidos, com o capitalismo, com a economia liberal. Então, o Trump, ele se dispõe a dar apoio ao Milei e à Argentina, não só porque busca apoiar o mundo, apoiar o desenvolvimento dos países, mas particularmente porque ele vê a Argentina como não só um bom aliado, mas como um bom modelo a ser replicado. E o momento hoje para o Milei é crucial. Por quê? Porque o Milei, para ele sanear a Argentina, para ele corrigir os erros da esquerda do passado, que colocaram a Argentina na beira do precipício econômico, da ruína econômica, ele precisou fazer uma série de medidas, ao total, uma série de medidas impopulares. Então a Argentina, ela tinha uma inflação galopante. Para acabar com essa inflação, o Milei teve que cortar gastos, cortou uma série de gastos. Além disso, proibiu o Banco Central de emitir moeda. E quando ele adotou essas medidas, isso significou um corte de gastos, um corte de funcionalismo público, um corte de benefícios sociais, um congelamento de salários, uma perda de poder de compra. E isso tudo tem uma grande dose de impopularidade. E o Milei, ele precisa sobreviver no tempo. Então essas eleições agora foram cruciais, porque ao conseguir aumentar o seu número de parlamentares da sua base no parlamento, o Milei ganha duas coisas. Ganha, em primeiro lugar, governabilidade, governança, ele consegue apoio para a aprovação das medidas que ainda não foram implementadas e para a sustentação das medidas que até agora foram implementadas. E, em segundo lugar, ele ganha estabilidade política, ele diminui o risco de existir um processo de impeachment, de existirem ataques, ele garante a continuidade dele no governo para ele implementar esse plano que vai ter benefício sim, mas de médio e longo prazo.
no imediato, no curto prazo, existem, como eu disse, são medidas impopulares e que trazem um desconforto da população. E de que medidas que a gente está falando? Bom, como mencionei, corte não só de despesas, mas corte até de receitas. O Milei, ele cortou impostos, e ao cortar impostos e cortar a impressão de recursos, isso encolhe fonte de receita. E ao mesmo tempo que ele cortou despesa, ele tem uma pressão, né? Ele cortou despesa, mas ele cortou fontes de receita, ele tornou o Estado mais enxuto, ele adotou um plano de privatizações das estatais, ele, além disso, extinguiu vários ministérios. Isso gera, como eu disse, um descontentamento daquelas pessoas que eram beneficiadas por benefícios sociais, de aposentados e pensionistas, e do funcionalismo público, em grande medida, que ele identifica como casta. Então, essa vitória das eleições proporcionais aí do Milei e do Senado, o aumento de números de senadores e de parlamentares que apoiam o Milei é essencial para ele conseguir levar a Argentina com o apoio necessário para que as medidas possam vir a surtir efeito. E o apoio de Trump nesse contexto, Tosi, é muito importante, porque isso aumenta a confiança do mercado de que, apesar da impopularidade das medidas, apesar da necessidade financeira hoje da Argentina, eles vão ter um apoio externo de um FMI, vão ter um apoio externo dos Estados Unidos, e o resultado desse mix de coisas, seja do apoio dos Estados Unidos, seja da vitória das eleições proporcionais agora e no Senado, com aumento de representantes da base do Javier Milei, já teve um impacto econômico muito positivo, com o dólar caindo 7% na Argentina, agora, desse final de semana para cá, e a Bolsa de Valores aumentando em 20% seu valor. O que é uma amostra do mercado de que agora a gente pode confiar mais na Argentina, ela realmente está consolidando aí o seu caminho no rumo certo. Agora, Kilter, o governo Lula e o próprio presidente Lula têm insistido de que a coisa com os Estados Unidos se resolve comercialmente. Mas essa relação fraterna do Milei com o Trump não é uma indicação de que também o governo americano e Donald Trump dão prioridade para os que são amigos, para aqueles que compactuam os mesmos valores e as mesmas ideias, a mesma forma de agir na gestão da economia e no trato dos direitos humanos? Sim, com certeza, até porque se a negociação do Lula com o Trump fosse puramente econômica, como disse o ministro dele nessa última entrevista que a gente viu, então o governo Lula é um fracasso, né? Porque teve reunião, falou de comércio, teve ligação, teve encontro na ONU e até agora as tarifas se mantêm as mesmas, as sanções continuam lá. Então, se já superou a questão política e agora puramente só existe a negociação comercial, eles estão fracassando de forma vergonhosa na questão comercial, porque não conseguiram avanço nenhum, nem, inclusive, com essa última agenda, pessoalmente, o Lula com o Trump. É algo que ser revisto. Agora, sobre o Milei, vale lembrar que não era uma expectativa essa vitória esmagadora que ele teve. Se você pega toda a imprensa, as matérias, o noticiário antes do resultado das eleições, todo mundo falava que seria uma eleição muito difícil para o Milei, porque passava por um momento conturbado. O dólar tem se desvalorizado mundialmente do último ano para cá, não é à toa que aqui no Brasil o real para o dólar saiu de quase 6,30 para 5,50. Isso tem acontecido no mundo todo e na Argentina eles sentem muito isso, porque o dólar é usado até quase que mais do que o peso lá. Então, esse momento ruim do dólar e o momento ruim das eleições legislativas que ele passou na província de Buenos Aires, ele perdeu as eleições em Buenos Aires, todo mundo achava que seria bom. Acabou o Milei, agora vai chegar as eleições, vai ter mais uma derrota, vai ficar muito difícil para ele conseguir uma reeleição. Não foi isso que a gente viu. Na verdade, a gente viu justamente o oposto. Ele ganhando terreno, seu partido Liberdade Avança conquistando mais cadeiras, tanto de deputados quanto de senadores, garantindo para ele governabilidade e uma perspectiva eleitoral muito boa para um próximo mandato. Ou seja, todas aquelas passeatas feministas, a galera indo na rua, fazendo greve, quebrando tudo, não colou, não adiantou nada. Ficou claro e evidente que era uma minoria barulhenta da população de esquerda na Argentina, que não se transmitiu, não resultou em diagnóstico eleitoral. Na verdade, foi o oposto. Isso eu acredito que só impulsionou ainda mais os argentinos para votarem no Milei. Você vê a baderna toda que a esquerda está fazendo lá com o Milei no governo, você claramente tende para isso. Mas é óbvio, melhorou muito os índices econômicos de inflação e empregabilidade com essas reformas que o Milei vem fazendo. Agora, essa eleição garante para ele longo prazo. O que a gente vê é um reflexo muito grande do que aconteceu no Brasil e o que está acontecendo lá.
Primeiro o Bolsonaro ganhou aqui em 2018, depois a gente teve um avanço da direita no Congresso nas eleições legislativas em 2020 e 2022, tanto municipal quanto federal. Só que o Bolsonaro acabou não conseguindo a reeleição, muito por conta, claro, da perseguição que sofreu pelo TSE, perseguição do STF e tudo mais, mas o principal fator, vale lembrar, foi a pandemia. O Javier Milei não tem esse problema. Não tem uma pandemia agora pela frente para as próximas eleições. Então ele consegue fazer um próximo mandato, depois uma sucessão, muito mais tranquilamente do que aqui a direita enfrentou esse problema no Brasil. Lá ele não tem isso. Os índices econômicos são favoráveis, o momento global é favorável, a retomada dos Estados Unidos também, uma política mais voltada para a América Latina é favorável, porque dá uma atenção para ele que estava se vendo isolado, com o Biden nos Estados Unidos e a China dominando e o BRICS avançando, o Milei estava praticamente acuado, era um momento geopolítico muito difícil para ele. Agora o jogo virou, agora está acuado para o Maduro, agora está acuado para o Lula, agora está acuado para os BRICS, porque o Trump voltou ao governo e está colocando ordem na casa. Então, de fato, o Milei perseverou nesse momento em que estava a esquerda dominando globalmente, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no BRICS, na América Latina, e agora ele está tendo a recompensa por essa perseverança. E tem um assunto, Marcília, que não pode passar batido, quero ouvir você, que foi aquele momento de sincericídio do Lula na Indonésia, ainda quando ele estava lá antes da reunião com o Trump, quando ele fez críticas à abordagem que se dá atualmente ao tráfico de drogas. Vale a pena ouvir para crer o que ele disse. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Marcília, é preciso ter mais cuidado no combate às drogas, tem que combater os usuários, os traficantes são vítimas. E depois dessa fala aí, houve uma operação de abafa por parte dos conselheiros de Lula, a própria imprensa, para dizer que tudo tinha sido mal entendido, uma escolha errada de palavras. Aí eu te pergunto, Marcília, não tem aquele ditado que diz que a boca fala do que está cheio o coração? Foi um momento sincericida, mas também foi um ato falho ali, parece, né? Pelo histórico de Lula, de realmente ter uma política mais favorável a passar a mão na cabeça desse pessoal ligado ao crime. Sem dúvida alguma, né? Quer dizer, muita gente falou, não, ele não quis dizer vítima, né? Ele não quis dizer que o usuário seria vítima, aliás, que o traficante seria vítima do usuário, mas sim que o traficante seria, ou que o usuário seria responsável pelo traficante, assim como o traficante seria responsável pelo usuário. Seja o que for, né? Claro, uma coisa é um pouco mais burra que a outra, mas as duas são burras. Não tem muito como salvar. A gente tem aqui uma imensa ignorância, que é a ideia de que vamos glamourizar o crime e vamos passar pano para o criminoso. Né? Essa ideia da glamourização do crime, da vitimização do criminoso, ela é um problema sério, porque ela impede o combate. Claro, se eu olho para o crime como algo que é digno de glamour, por que eu vou combater? Não, isso aqui é uma coisa de glamour, né? Se eu olho para o traficante como uma vítima da sociedade, como teve agora, né, aquela Tilbury, lembra aquela Tilbury, que é uma jornalista, entre aspas, jornalista, nem sei o que ela é, mas que ela disse uma vez numa entrevista que circula nas redes sociais, circula muito no YouTube e tal, ela dizendo que havia uma lógica no assalto, que ela entendia a lógica do assalto, disse isso num programa ao ser entrevistada. Então, assim, se existe uma lógica no assalto, bom, o assaltante então está legitimado, né? Talvez até o Frei Chico aí queira fazer um sindicato também para assaltante, já tem para aposentado, né? Esses sindicatos, esse sindicalismo inútil que é feito a partir das esquerdas, bom, tá aí uma boa ideia também, vamos fazer sindicato para assaltante.
Então, essa lógica toda é perversa e impede o combate ao crime, impede que a gente se dedique a essa causa como um mal. O próprio Lula, nessa fala, diz, não podemos ficar nessa dicotomia, ele não falou dicotomia porque ele não conhece essa palavra, mas é isso, nessa dicotomia entre o bem e o mal. Lógico que precisamos, a gente precisa criar valores morais, que uma coisa é o bem e outra coisa é o mal. É deixar tudo fluido, né? Pode ser muito bom lá para gênero e etc., para as esquerdas, mas para o combate ao crime, não dá para ter crime fluido, né? A gente precisa entender o que é crime, colocar na lei e combater, ponto. Agora, Marcília, cada vez que você fizer essa expressão, usar essa expressão valores morais, só explica melhor se é a frase com o sentido original da palavra, né? É com I. É com I. Deltan, o que você achou do sincericídio do Lula? Acho que eles têm que investir muito em comunicação. E eu estava vendo uma notícia que acabou de sair aqui, ó. Sócio de ministro da SECOM recebeu 12 milhões de reais das estatais para prestar serviços sob o governo Lula. Eles precisam investir muito em comunicação para eles conseguirem abafar esse tipo de escândalo verbal do governo Lula. E, Marcília, eu acredito que o Lula realmente acredita no que ele falou. E a maior prova disso é a Daniela Lima. A Daniela Lima fez um comentário dizendo, olha, eu até sei que aí lá no fundo pode ser o que o Lula pensa. E por que ela disse lá no fundo pode ser o que o Lula pensa? É justamente porque essa lógica de que o criminoso é vítima, ela existe, é o que o Marcília chamou de glamorização do criminoso. Existe essa lógica arraigada na esquerda. Esse vídeo que o Marcília falou, depois pesquisa aí na internet, da Márcia Tiburi, falando que existe uma lógica no assalto. Esse vídeo é icônico. Ele mostra como tem gente na esquerda que pensa que o crime é justificado para você comprar um tênis, furtar celular. Por que tem jovem preso por furtar celular? Ele só queria comprar um tênis, não é mesmo? E mais, essa lógica existe também no sentido de que o traficante ele é uma vítima da sociedade porque ele cresce numa comunidade. E o criminoso ali é o usuário que frequenta Ipanema, Leblon, que é rico. Isso reflete também um conflito de classes, uma adesão ao pobre contra o rico de toda forma. Então, eu vejo muita lógica da esquerda naquilo que o Lula falou. Agora, isso é inadmissível. Por qualquer ótica que você queira, o cidadão comum, o cidadão médio, olha para isso e acha um absurdo. Ele até acha que é uma gafe, quando não é uma gafe. Acho que isso aí revela as raízes do pensamento da esquerda. Mas a pessoa acha tão absurdo, porque como é que você vai considerar o traficante que corta a cabeça de pessoas da comunidade, que lança impostos e obrigações sobre a pessoa que não estão previstas em lei, obriga a pagar ticket isso, ticket aquilo, valor para seguir funcionando o seu comércio, dentro de uma comunidade. Esse mesmo traficante que tem armamento pesado, que mata, que destrói, que comanda, que exerce uma função de Estado paralelo, que oprime, que faz o crime organizado, que distribui drogas, que gera destruição de famílias, dependência química. Como que alguém pode dizer que o traficante é vítima da sociedade, hein? Como é que pode? E isso se alinha ainda com a defesa que o Lula faz do Maduro, como eu disse lá atrás. O que o Lula está fazendo também aqui é defender o Maduro, que é acusado de narcotraficante pelos Estados Unidos e é um aliado tradicional de Lula. E o Lula quer dizer aqui que não justifica os Estados Unidos invadirem a Venezuela, tirarem Maduro do poder, sob a acusação de que ele é um narcotraficante. Vamos lembrar que o Lula também não considera ele um ditador de mão cheia, né? Afinal de contas, a democracia para Lula é relativa. Então, tudo isso mostra um caldo de insensatez, de quebra de bom senso, de visão de esquerda recheada de ilogicidade, de tudo aquilo que o brasileiro repudia. Então, como eu disse, haja SECOM, haja publicidade, haja marketing para desfazer todas essas besteiras. Lula foi, nesse final de semana, nesse discurso dele aí, um camisa 10 para a direita brasileira. Você é lembrado de um episódio que não é muito citado, porque faz tantos anos já isso, acho que o Kilter, inclusive, não sei se tem conhecimento, Kilter. Houve uma vez que um carteiro achou uma quantia de dinheiro significativa e daí houve uma homenagem para esse carteiro, uma solenidade, e o Lula estava na mesa com ele. E os microfones cortados ali, achando que estavam cortados, o Lula começou a conversar com ele. Você devolveu então esse dinheiro? Devolvi e tal, acho que é honesto e tal. Ah, não, eu não devolveria, achado não é roubado. E engatou essa conversa dizendo assim, ó,
Você é bobo, rapaz. Foi devolver esse dinheiro. E o carteiro, né, afirmando a sua posição, reafirmando que teria que ser honesto, que devolveria o dinheiro, e o Lula tentando convencê-lo de que ele tinha feito a maior besteira do mundo na homenagem a esse carteiro pela sua honestidade. Você assistiu isso já? Não sabia. Primeira vez que eu ouço. Mas não me surpreende, né? Tá certo, Lula. Errado tá o juiz que soltou ele, né? Vou esperar o quê do cara? Vou fazer o quê? Essa história você lembra, né, Marcília? Lembro. Isso é icônica também. Lula ficou indignado. Ele foi receber uma medalha e o Lula ficou indignado. Histórias do Brasil, histórias reais do Brasil e do petismo que ainda nos governa. Bem, eu quero agradecer aí, Marcília, a participação mais uma vez e apareça sempre, mais vezes, viu? Amanhã você volta, né? Amanhã eu tô aí. Ok. Deltan, muito obrigado, foi um prazer tê-lo novamente com a gente. Hoje num modo mais expansivo, mais piadístico, descontraído. Ele tá com saudade do Marcília, de mim, entendeu? E nesse final fiquei pensando lá, o Lula tirando, sabe aquele meme que tem do Scooby-Doo? Que você tira a cara de uma pessoa e é outra pessoa, que no final sempre tinha uma surpresa. Fiquei imaginando o Lula tirando aí a máscara de um traficante armado e vendo ali um usuário de drogas. E é claro que também o Gui não lembra desse episódio do Lula falando com o carteiro, desmerecendo a ação honesta do carteiro, porque naquela época o Gui não tinha nem barba, né, Gui? Não tinha. A barba é uma aquisição muito recente. Né? Não tem problema. Eu não tenho até hoje barba. Que ano que foi isso daí? Importante que ele já considera uma aquisição, hein? Tá vindo parcelado, tá parcelado. Ela vem uma parcela por mês. Obrigado, Deltan, obrigado, Kilter, desculpa aí as brincadeiras hoje. Não, vou processar todo mundo. Eu quero convidar os nossos espectadores para que considerem serem assinantes da Gazeta do Povo, R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses, e você apoia o nosso jornalismo feito com coragem e independência e trazendo questões que você não vê abordadas dessa forma crítica na grande imprensa. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro do Última Análise.